Olá, meu objetivo com esse vídeo é apresentar uma possível solução para esse baixo cifrado. Para essa tarefa, é preciso já ter cumprido alguns pré-requisitos. Já entender como funciona a condução de vozes a 4 vozes, como lidar com tríades e tétrades e suas inversões, como lidar com acordes de nona, com retardos, suspensões e com empréstimo modal. E, obviamente, entender como interpretar essa cifra. O primeiro passo para essa tarefa é identificar a tonalidade. Observamos rapidamente aqui que temos uma armadura de Ré maior ou Si menor. Temos indícios de que a tonalidade é de Ré maior. Temos aqui uma dominante de Ré maior indo para Ré maior. Começamos em torno de Ré maior, indo para o sexto grau, dominante de Ré maior. Então, já são alguns sinais. Então, vamos colocar aqui, na nossa cifra analítica, Ré maior. O segundo passo é identificar cada um desses acordes. Podemos começar pelos mais simples, esses que não têm nenhuma numeração, que indicam que estão em posição fundamental, e depois ir para os demais. Então, nesse caso, temos aqui, já que estamos em Ré maior, o primeiro grau aqui, Ré maior. Aqui, de novo, ele se repete, começando pelos mais simples, vou pular os mais complexos. Aqui, de novo, Ré maior. Aqui no final, Ré maior de novo, porque esse 5, 3, 8, 5, 3 é igual ao próprio Ré maior. Própria tríade em posição fundamental, quero dizer. Temos também esses dois acordes aqui em Lá, posição fundamental. Então, são os acordes de Lá, é a dominante de Ré maior. Então, são os acordes de dominante aqui nesse ponto. Bom, vamos observar alguns acordes mais simples antes de enfrentar esses daqui. Aqui, por exemplo, sabemos que temos apenas o número 6. Não temos nenhum acidente em lugar nenhum. É uma primeira inversão de algum acorde. Então, em Ré maior, temos aqui o acorde cuja terça é o Ré, seria o Si. Então, temos um Si menor, que é o sexto grau de Ré maior, na primeira inversão. Então, esse seisinho, primeira inversão. Temos aqui também esse acorde aqui com esse sustenido 6, mas aqui observem que tem uma informação adicional. Essa sexta que a gente conta a partir do baixo, que é uma sexta acima de Si, seria o Sol, é sustenido. Sol sustenido Si, a próxima nota que a gente deduz seria o Ré. É um Sol sustenido diminuto. Essa nota, desculpe, esse acorde não faz parte de Ré maior. Então, temos que observar com quem ele está se relacionando para tentar identificar o que é que ele é. O próximo acorde é o acorde de Lá maior. Sol sustenido diminuto é o sétimo grau de Lá maior. Então, é o acorde dissensível de Lá maior. Ciframos ele, então, sétimo grau de Lá maior. A setinha indica para onde ele vai. E esse seisinho, a primeira inversão que está aqui. O acorde com 6,5 cortado se refere à primeira inversão de um acorde de dominante, de uma tétrade dominante. É um Mi, já que é a primeira inversão, Mi maior com sétima, Mi7 com baixo em Sol sustenido. Mais uma vez, esse acorde não pertence a Ré maior. A gente olha para onde ele está indo. Ele está indo para o Lá maior aqui, ó. Então, ele é a dominante de Lá maior. Então, 5 de Lá maior, só que na primeira inversão. Como é uma tétrade, essa é a cifra. Então, nessa passagem, temos 1, 7 do 5, 5, 5 do 5, 5. Então, basicamente, é de 1 para 5 aqui nesse local. Bom, vamos observar esse último acorde logo. Temos aqui um B9, 7+. Sabemos que esse 7+ se refere a uma tétrade dominante em posição fundamental. Seria um Lá com sétima, para ir para Ré.
E essa nona indica que esse não é um acorde simplesmente de sétima, mas de sétima e nona. Então, esse acorde é uma dominante com sétima e nona, podemos cifrar assim, ou assim. Só que essa nona não é a nona da tonalidade de Ré maior, é uma nona menor. Então, fazemos isso aqui. Então, ao invés de termos aqui o acorde de Si, a nota Si natural, vamos ter Si bemol nesse local. Então, voltando para ver outros acordes que faltaram, temos aqui, temos um Ré maior, um Ré com a quinta aumentada, indo para o sexto grau. Então, é um acorde que é no seu uso típico, um acorde aumentado em seu uso típico. Ele pode ser muitas vezes colocado como dominante ou como uma espécie de um acorde que conecta o primeiro ao sexto grau. Depois daqui, temos esses dois acordes. Vamos pro de cá, que a gente já resolveu aqui, já sabe que isso aqui é uma dominante uma tétrade dominante em primeira inversão. Então aqui vamos ter um Lá maior. Lá maior é a dominante da tonalidade. Então é simplesmente um 5, 6, 5. Esse de cá, o 2, indica que é uma tétrade em terceira inversão. Então vamos ter um acorde aqui de Mi em terceira inversão. Às vezes a gente pensa, então será que é uma dominante? Não. Uma tétrade dominante seria mais 4, 2, ou simplesmente mais 4. Esse 2 indica que é uma tétrade comum. Então a gente simplesmente segue o que está na armadura. É um Mi menor com baixo em Ré. Mi menor é o segundo grau de Ré. Então, o segundo grau na terceira inversão. Então, seguindo, o que falta? Faltam esses três acordes aqui, esse final e o de cá. Esse daqui, temos no Si bemol com a quinta justa. A quinta justa a partir do Si bemol é o Fá. Se não tem mais nada, imaginamos aqui que vai ter uma terça. Vamos ter aqui um acorde de Si bemol maior. Mas Si bemol maior não pertence à tonalidade de Ré maior. Então, a gente tem que observar se isso é uma função secundária ou se isso é talvez um acorde de empréstimo modal, ou algo, uma passagem modulatória, alguma coisa. Vamos olhar adiante. O baixo permanece, mas o acorde muda. Agora temos um acorde em primeira inversão, cujo baixo é Si bemol. Então seria um Sol com Si bemol Ré, é um Sol menor. Vou escrever aqui também, porque esse acorde também não pertence à tonalidade de Ré maior. Então Si bemol, Sol menor com baixo em Si bemol. E depois, esse acorde que só tem um Bzinho, esse B se refere à terça. Então, é o próprio Sol, Si bemol, Ré, é o mesmo acorde de cá, só que em posição fundamental. E aqui, o meu Lá 7, 9. Antes de decidir aqui, vamos ver o que está acontecendo. É um acorde em segunda inversão? Vamos olhar com calma. Aqui, eu tinha um B9, que é o Si bemol, vou escrever aqui. Eu tinha a minha sétima, que é o Sol, e a minha terça, né? Que seria o Dó sustenido. Sabemos que um acorde de nona não dá para colocar as 5 notas, então a gente tem que eliminar uma, que a gente consegue eliminar a quinta. Aqui eu tenho um sexto grau, que é o Si rebaixado, um quarto grau, o quarto de Ré é Sol, e a própria oitava. Observem o que acontece. Essa nota permanece. Esse B6 vira 5. Então o Si bemol vem para o Lá e o 4 vira 3. E aqui vem para Fá. Esse 3 sustenido. Então o que está acontecendo? Essa nota Si bemol permaneceu e resolveu. Essa Sol permaneceu e resolveu. O Ré já tinha sido atacado. Então o que a gente tem basicamente é uma suspensão, chamado também como retardo,
dessas notas, si bemol e sol, da sétima e da nona. Então, a gente, na verdade, tem desde aqui o primeiro grau, sendo que essas notas são notas melódicas. Já podemos perceber que aqui não tem nenhuma passagem modulatória nem nada do tipo. Temos um pedacinho aqui de um empréstimo. Si bemol é o sexto grau de Ré menor, então isso aqui vai ser um sexto grau rebaixado. Sol menor é o quarto grau de Ré menor, então é um quarto grau menor, invertido, e depois vem para cá. Então aqui já finalizamos toda a cifra. Voltando aqui, temos esse acorde. Quando não lembramos que acorde é, podemos simplesmente escrever as notas. Então temos 6 sustenido 4 sustenido 2. O 6 é o Si, vou escrever aqui. O 4 é o Sol, só que é sustenido. E o 2 é o Mi, só que é sustenido. Se observarmos esse acorde com cuidado, vamos perceber que ele é um acorde diminuto. Só que não é um acorde diminuto qualquer, é um diminuto em que existe uma nota comum entre os vizinhos. Então, a gente chama isso de acorde diminuto por nota comum, simplesmente assim. Então, temos aqui todos os acordes identificados. Vamos entender o que acontece com a harmonia. Esse acorde aqui, ele só está afirmando o primeiro grau. Eu faço primeiro grau, 6, 2, 5, 1. 5 ciclos de quintas. Então, daqui, eu fiz tudo para chegar aqui no primeiro grau. A partir daqui, tonicizo, ou tonicalizo, o quinto grau, vou para ele, a partir da sua sensível, depois a partir da sua dominante. Daqui, eu faço uma espécie de uma cadência de engano com empréstimo modal, indo para o sexto grau. E esse quarto grau aqui é só para fazer a cadência final, 4, 5, 1. Então, harmonicamente, a gente só tem isso. Bom, concluída essa etapa, o próximo passo é escrever a voz oposta. Então, se estamos com um baixo, vamos escrever uma voz de soprano. Começando pelo soprano, a gente evita problemas com quintas e oitavas ocultas. E trabalhando a duas vozes é bem mais simples a gente eliminar os problemas de paralelismo, evitar. Podemos começar de qualquer lugar. Como eu tenho aqui essa ideia desse Sol sustenido, do Lá, e aqui eu vou ter um Lá sustenido, talvez valha a pena a gente começar o soprano assim, ó. Lá, Sol sustenido, Lá, para eu poder fazer essa quinta aumentada aqui no soprano, Lá sustenido, e chegar aqui em Si. Vou tentar chegar logo aqui até esse ponto, porque é onde a gente conclui a nossa ideia harmônica, de sair do 1 e chegar a 1. Então, aqui eu vou ter um acorde de Mi menor. Eu posso deixar o Si simplesmente, ou mudar de nota. Eu vou preferir colocar o Sol, talvez, porque aí eu já tenho, ele vira uma sétima, que vai criar algum interesse para a gente no soprano, e resolve aqui no Fá sustenido. Então temos aqui inicialmente esse trechinho aqui de melodia. Observem que até esse ponto aqui não temos que nos preocupar com paralelismo, porque temos um movimento oblíquo. Estão todos parados aqui, o baixo está parado e a voz de cima está se movendo, então não há paralelismo. Quando esse aqui desce, esse aqui está parado, então temos movimento oblíquo de novo, e quando finalmente esse aqui se move para cá, esse move movimento contrário. Até aqui, sem problemas. Aqui nós temos esse Sol sustenido para ir para lá. Pode ser interessante a gente colocar o Sol sustenido no soprano para chamar a atenção dessa chegada, nessa sensível. Então, Sol sustenido Lá. Observamos que daqui para cá temos uma segunda maior, temos um Fá sustenido, né? Às vezes está escondido aqui na armadura, a gente se esquece. Sol sustenido, que resolve, estou colocando a sensível no soprano, então eu tenho que resolver ascendentemente, em Lá.
Aqui nesse acorde eu não posso botar de novo Sol sustenido, porque senão eu vou dobrar sensível aqui. Então eu vou seguir meu caminho, ó. Si. E aqui eu posso chegar, talvez, esse acorde aqui tem um Dó sustenido, é a sensível, e essa sensível chega aqui no Ré. Então, ó, fazemos aqui uma linha, Fá sustenido, né? Sol sustenido, Lá, Si, Dó, sustenido, Ré, uma linhazinha ascendente, enquanto essa aqui está descendo para voltar aqui. Nesse acorde, o baixo está parado, todas as vozes vão estar praticamente paradas, então eu posso fazer algum movimento aqui. Poderia vir para o Si bemol, mas o Si... Bom, eu poderia subir, mas eu já estou numa região relativamente alta no soprano, ele só viria até esse Sol. Então, vamos descer. O Si bemol já tenho aqui no baixo, eu não vou repetir. Então, vou saltar para esse Sol, um salto de quinta. Saltos de quinta justa, saltos melódicos de quinta justa, a gente precisa compensar. Então, eu vou fazer esse Sol aqui. Eu preciso compensar, mas aqui no acorde seguinte, eu continuo tendo Sol menor. E se eu deixar esse Sol aqui parado, ó, se eu for compensar, eu vou fazer oitavas paralelas com o baixo. Então, a gente vai fazer um artifíciozinho. Esse acorde tem o Si bemol. Eu vou colocar ele aqui e fazer uma nota de passagem. Então, o meu salto está compensado por essa nota de passagem para chegar no Si bemol, que faz parte do acorde de Cá. Aqui, esse Si bemol pode permanecer, afinal de contas, precisamos dele para fazer essa nona menor. Então, ao invés de uma semínima, vou transformar ele numa mínima. Então, esqueci de botar o bemol, né? Aqui, pronto, agora sim, Si bemol. Esse Si bemol, já vou logo até o fim. Ele tem que, como é uma nona, tem que resolver por grau conjunto descendentemente. Então aqui é uma suspensão que resolve aqui. Vamos ver como fica esse soprano até aí. Bom, ainda não escrevemos as outras vozes, mas há duas passagens aqui que a gente pode melhorar. Pensei em a gente colocar uma passagem aqui também, nesse Lá natural. E esse final, para não ficar esse Si bemol uma vida até resolver aqui no Lá, a gente pode talvez saltar aqui para uma nota do acorde, ó, o Si bemol, o Ré, e depois descer. Aí vocês podem me perguntar, mas você não tinha a obrigação de resolver a nona? Tenho sim. Ela está resolvida aqui. Eu toco ela, salto, mas volto e depois eu resolvo. Então vamos ver como é que isso fica. Ok, próxima etapa, preencher as vozes internas. Então, vamos começar por esse acorde aqui, que ele tem várias notas. Já colocamos o sustenido 4, falta o 6 e o 2. Bom, o 2 é melhor ficar aqui em cima do que aqui. Vai dar mais espaço pra gente. O sustenido 2. E que nota a gente... Assim, e o 6 é o Si, eu posso botar ele aqui. Para chegar nesse Mi sustenido, que nota a gente vem? Vou botar Ré, Mi sustenido. Ops, se eu faço isso, eu crio uma segunda aumentada e a gente não quer.
Então vou vir de Fá sustenido, desço para Mi sustenido, volto para Fá sustenido, está resolvido. E aqui sim eu venho do Lá, vou para o Si e volto para o Lá. Então observem só, a gente nem precisa olhar o baixo, porque ele está parado, não vai ter problema de paralelismo. Lá, Lá, que é uma oitava, vira Si Sol sustenido e volta para Lá, Lá, então não tem problema nenhum. E essa voz aqui não faz quinta nem oitava com ninguém. Então esse pedacinho está resolvido. Aqui, todas as notas permanecem iguais, mas observem que eu não quero ouvir esse Lá soando nessa oitava para depois virar Lá sustenido na oitava superior. Eu vou sair logo desse Lá aqui para evitar confusão. Vou para uma nota do acorde, Lá, Ré, saltei uma quarta, sem problemas, e fico nela aqui. Ré, Ré, Lá sustenido e Fá sustenido aqui. Continuo com ele. Pronto. E no Si menor aqui, basta manter essas notas. Ré aqui, Fá sustenido aqui. Então, temos agora o Mi menor. A nota mais próxima desse Fá sustenido aqui é o Mi. Então já tem o Mi e o Sol, o Ré está aqui, eu não vou poder ficar aqui, senão eu vou dobrar essa sétima, que é nota de resolução obrigatória. Eu desço esse Ré para o Si e aproveito esse movimento aqui que eu já tinha feito no soprano, ó, faço aqui, ó. Também passagem, assim como o soprano. Então, temos aqui, vamos ver se tem problema de paralelismo. Ré, Si, que vira Dó, Lá, que vira Si, Sol. Em sextas, não tem problema. E aqui em terças, né? Não tem problema nenhum. Então, próximo acorde é um Lá maior com sétima. A gente tem esse Si aqui, o Dó sustenido que é a sensível está no baixo, então a gente não dobra ele. Desse Si eu já posso descer para o Lá. Esse Mi aqui, eu posso manter ele. Então tá aí o meu acorde. A minha sétima já tinha sido resolvida no soprano e aqui a minha sensível vem para cá, então eu posso manter esse aqui. E aqui o meu Mi desce para o Ré, que é a nota mais próxima dele. Então, seguindo em frente, a gente tem agora esse acorde de Sol sustenido diminuto. O Ré faz parte do acorde e mantém. A gente não vai dobrar Sol sustenido porque isso é assensível, a sensível momentânea. Então, resta a gente dobrar o Si. Agora atenção aqui, porque o Si está em oitava, né? Então, eu não vou poder descer para esse Lá, vou ter que subir. Então, vou mexer logo com essa voz. Próximo acorde é Lá maior. Então, Si, Dó sustenido aqui, pronto, resolvi o problema. O Ré vem a Mi, é a nota mais próxima dele. Si, Ré, terça, Dó sustenido, Mi, terça. Si, Sol, sexta, Dó sustenido, Lá, sexta. Aqui quartas, então não tem problema nenhum. Seguindo em frente, temos agora o Mi com sétima. Eu tenho Si, tenho Sol sustenido, o Mi já está aqui, ele fica parado. Esse Dó sustenido vem a Ré para fazer a sétima. Toda sétima resolve descendentemente por grau conjunto. Só que a gente tem uma questão aqui. Se essa sétima a gente resolver aqui descendente por grau conjunto, olha o que vai acontecer. Eu vou dobrar a minha sensível. Então, como é que a gente resolve um problema desse tipo? Eu vou repartir esse tempo aqui em duas coxinhas. Esse Ré eu vou deixar uma coxinha só. E qual vai ser o nosso truque? Eu pego esse Ré, aqui eu já estou indo para o Dó sustenido, eu passo aqui para o soprano. Então faço aqui Ré, Dó sustenido no soprano. A minha sétima está resolvendo aqui. E eu saio dessa sétima aqui, ó, antes, venho para o Si. Eu troco as notas. Então, a sétima que eu tinha que resolver aqui, sem mudar o acorde, isso é muito importante, eu não mudei o acorde, está tudo parado. Eu tirei a sétima dessa voz, passei para de cá. E aqui sim, na hora de mudar de acorde, eu resolvi.
E aqui eu vim para a nota do acorde. Então a gente veio, ouviu a sétima, ouviu dentro do mesmo acorde, passar para outra voz e resolver. E esse Si vem para Lá aqui. Esse Mi permanece. Pronto. Então, às vezes uma situação dessa parece hiper complexa para resolver, mas vejam que a gente conseguiu resolver facilmente. Esse Lá, eu não vou vir para Si bemol para não fazer oitavas. Então, a melhor coisa é descer para o Fá, que a gente chega nessa quinta para o movimento contrário. Posso até colocar uma passagem aqui, ó. E aqui, Si bemol, Fá e Ré, esse Mi desce para o Ré. Eu não vou para o Fá para não fazer oitavas ou quintas paralelas aqui. Então pronto, cheguei aqui no meu acorde de sexto grau rebaixado. A única diferença para esse aqui é o Sol menor. Então, sim, desculpe, esse Fá é natural. Sol menor, eu subo para o Sol, o resto é igual. Continua Sol menor aqui, posso continuar com tudo igual. Eu tenho Sol, Sol, Ré, Si bemol, tá tudo certo aí. E agora eu tenho Lá com sétima e nona menor. A minha nona menor está garantida. Meu Sol, ó, que é a sétima, eu mantenho ele. Essa sétima a gente tem que resolver logo, eu não vou deixar ela aí para esquecer depois. Só que aqui eu tenho a informação que eu tenho o quarto grau. Então essa sétima vai virar isso aqui, que vai resolver aqui adiante. Então está resolvida a sétima, e aqui no contralto a gente desce para a terça do acorde, para sensível, e a gente resolve aqui, que é esse 8 aqui. Então, com isso a gente tem aqui uma resolução para esse baixo cifrado. Vamos ouvir o resultado final. Obrigado.